Olá, povo. Vamos continuar falando sobre cabeçote. Espero que vocês estejam entendendo o que está rolando, né? Por que eu estou explicando esse monte de coisa aí. A minha intenção com esse vídeo é deixar claro que montar o motor não é só apertar parafuso, né? Quando você vai fazer alguma modificação no motor, qualquer que seja, você precisa compreender onde essa modificação vai levar, quais os benefícios, quais os riscos, devo ou não devo, é bom, é ruim. A intenção, lógico, não é tornar todo mundo aí doutor em motores, até porque eu também não sou, eu tenho 1 milhão de coisas para aprender, mas é dividir um pouquinho do conhecimento e deixar claro de que montagem de motor ou preparação de motor, por menor que seja, não é brincadeira, é coisa séria, né? Bom, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho de cabeçote, de fluxo, deu para entender um pouquinho qual a importância do cabeçote, de entender como funciona, de fazer um bom trabalho no cabeçote, né? O cabeçote é o segredo de um bom motor. O motor não vai funcionar corretamente, né? Você pode ter tudo perfeito, tudo maravilhoso, uma ignição linda, maravilhosa, o melhor combustível da face da terra, mas o seu cabeçote é ruim, seu cabeçote não tem sede de válvula decente, ele vaza pressão, né? Você não vai ter um bom motor. Ou ele é desequilibrado, né? Cada cilindro tem um volume diferente. Eu já peguei motor assim, tá? Montado com pistões diferentes. Você não vai ter um bom motor se essa parte de cabeçote não tiver adequada. Então, falando de cabeçote, o que todo mundo normalmente pensa quando fala de cabeçote? Ninguém pensa no fluxo, viu? Você fala de cabeçote, cara, esquece. Ninguém pensa no fluxo, na qualidade do fluxo. Todo mundo pensa numa coisa: taxa de compressão. O que é taxa de compressão? Para que serve? Como que a gente mede? Como que a gente altera? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, gente, o que é taxa de compressão? Taxa de compressão você só consegue medir com uma bureta, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho como. Ou então medindo as dimensões do motor. E quais são as dimensões que você precisa saber? Você precisa da dimensão diâmetro do cilindro, o curso do virabrequim, né? Para saber o volume do cilindro. Você precisa saber o volume da junta do cabeçote, porque a junta do cabeçote ela vai dar uma distância entre o bloco e o cabeçote. Então você precisa saber o volume dessa junta. Se você tem um pistão com dome, ou se você tem um pistão cavado, você precisa saber o volume desse troço aqui para entrar na conta. Ou você precisa saber o volume da parte baixa do pistão ou o volume dessa parte alta. E aí, por último, você precisa saber o volume da câmara de combustão, né? A gente mede a câmara como sendo só essa região, né? Com a vela e com as válvulas montadas, tá? Tudo isso aqui é câmara de combustão. Só que precisa lembrar o seguinte: quando o pistão sobe, né? Essa cabeça aqui, essa parte alta no topo do pistão, ela entra na câmara de combustão. Então isso aqui faz parte da câmara de combustão, tá? Se você for medir tudo isso, né, com um paquímetro e medir diâmetro, etc., você vai ter um cálculo preciso, mas um pouco complicado de fazer. E a gente não precisa saber nos mínimos detalhes, né, na última vírgula, qual que é a taxa de compressão. Mas a gente precisa ter ideia desse valor para saber, por exemplo, a hora que eu montar o motor, qual que é o avanço inicial de ignição que eu vou usar nele, né? Que combustível eu vou usar nesse motor com essa taxa de compressão. Então você precisa saber para isso, tá? Para tomar decisão, para começar a usar o motor sem risco de quebra, né? De botar tudo a perder. E eu vou falando, eu me empolgo, eu acabo perdendo o rumo que eu estava tomando. Mas enfim, a grosso modo, tá? Para medir taxa de compressão, você precisa saber aqui o volume do cilindro com o volume da junta, que vai aqui, vocês vão ver o que vai acontecer, e o volume da câmara. Taxa de compressão é uma relação entre o volume do cilindro, né,
quanto de ar cabe aqui se isso aqui estiver completamente cheio, e o pistão lá embaixo. Depois, quando o pistão subir comprimindo a mistura, esse ar ele vai ficar comprimido num espaço pequeno, que é o espaço entre o topo do pistão e essa parte aqui do cabeçote, que a gente chama de câmara de combustão, né? Então é uma relação entre esses volumes, né? O volume total, volume do cilindro, mais volume da câmara de combustão, dividido pelo volume da câmara de combustão. Isso vai te dar um valor, que é uma taxa de compressão, que isso indica quantas vezes o combustível foi, a mistura, né? Ela foi comprimida dentro do cilindro, tá? Quando você coloca um manômetro na cavidade da vela e você vira o motor, você vai medir pressão. Você não consegue medir taxa de compressão desse jeito, tá? Você consegue medir ou com um paquímetro, com uma trena, com uma régua, medir o volume do cilindro. Com um fluido, eu vou mostrar como fazer, medir o volume da câmara de combustão. E aí você consegue calcular a taxa de compressão. Dá para medir também tudo com líquido, medir todos os volumes com líquido e calcular a taxa de compressão, mas precisa ficar claro, tá? Taxa de compressão é diferente de pressão. Lógico, taxa de compressão é um valor que você precisa saber, pressão é um valor resultante disso, né? E no fundo, as duas são indicativos, você consegue saber se está bom, se está ruim, se é um bom valor, se é um valor ruim. Se isso é interessante para o motor que você tem, para o combustível que você usa ou não, né? E qual a importância da taxa de compressão? Como que eu vou fazer a medida do volume da câmara, né? Coloquei 100 ml de fluido de direção hidráulica numa bureta. Pode ser qualquer fluido, tá? Porque é volume, não é densidade, não é massa que a gente vai calcular. Então pode ser qualquer fluido, tá? Pode ser mingau, pode ser água, pode ser, sei lá, o xixi do gato, gasolina, leite, qualquer coisa que você achar interessante para fazer aí. Passei vaselina na beirada da câmara, porque eu vou pôr uma plaquinha aqui para não vazar fluido. E a vaselina vai fazer a vedação, vai servir como vedação entre a placa e o cabeçote. E aí o que eu vou fazer? Para adiantar o serviço, eu vou despejar o máximo que eu puder aqui dentro, sem derramar. Vela no lugar, tá? Porque senão o fluido não vai parar aí, é óbvio, né? Vou chegar bem na beiradinha da câmara. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 65. Foram 65 ml da bureta para cá, para dentro da câmara. Eu já medi um monte de vezes e o cabeçote está acertado para a bolha ficar mais ou menos nessa posição. Vou deixar chegar. Beleza. E agora com a seringa, que tem 55 ml, eu vou gotejar aqui no buraquinho da placa, com calma, para não derramar para fora da placa, né? Ficou um pelinho, uma gotinha. Deixa eu contar aqui na seringa. Tava com 55, foi 1, 2, 3, 4 ml nessa gotinha aí. Com 51, então tem 10, 20, 30, 40, 50, 63 mais 4, 67 centímetros cúbicos. Então tá aqui, foi um pouquinho do que estava na seringa e mais um pouco do que estava na bureta.
ficou uma bolinha lá dentro. A intenção não é ser o mais preciso da face da Terra, tá? A intenção é só medir quanto tem para ter ideia da taxa de compressão. Bom, vocês acompanharam, né, a medição do volume da câmara de combustão. Aqui a área do cilindro, do mesmo jeito que eu medi aqui, eu medi a área do cilindro, tá? Eu poderia ter medido com paquímetro essa altura, o diâmetro e ter calculado o volume, só que eu não ia conseguir fazer a conta direito. Tem maneira para fazer isso, tá? Mas eu não sei, eu não ia conseguir fazer a conta direito por causa do dome, né, na cabeça do pistão. Então o que eu fiz? Eu sei que o dome tem 8 ml, tá? Se a gente for contar, né, da parte reta aqui, só esse volume são 8 ml. Eu já sei que tem 8 ml, eu consegui essa informação na internet. O que eu achei mais fácil fazer? Medir com um líquido aqui, não tem jeito, é obrigatório, porque a geometria da câmera é complicada, é melhor medir com líquido. Aqui eu também medi com líquido, então eu medi dessa linha azul até o topo da linha verde, que é o pistão, a linha azul é o cilindro. O vermelho aqui é a junta do cabeçote, e ela também ocupa uma área, ela também tem um volume, ela precisa entrar na conta. Então aqui, com o pistão no ponto morto inferior, você tem um volume, que é todo esse volume, né? O volume do cilindro, o volume da junta e o volume da câmara, né? Eu medi aqui com líquido, então eu sei o volume que tem aqui, o volume da junta eu calculei, o volume da câmara eu medi. Isso no ponto morto inferior. Quando estiver no ponto morto superior, que toda a mistura está comprimida, e nesse motor a face do pistão ela fica na face do bloco, o dome ele vai tomar um pedaço da câmara de combustão. Então o que é a câmara de combustão? É o volume da câmara que a gente mediu, mais o volume da junta, menos o volume do dome, que eu já sei que tem 8 centímetros cúbicos. E você precisa entender isso para poder calcular a taxa de compressão. Porque eu já calculei várias vezes em páginas na internet. Tem um monte de lugar na internet que você coloca os dados do motor e ele calcula. E para o mesmo motor tem resultados diferentes, né? Para o mesmo motor eu tive resultado de 9 para 1, 10,5 para 1, 11 para 1. Teve um site que deu 14 para 1. E aí você acaba ficando meio lelé. Então o que você precisa entender? Que a geometria da câmara de combustão é o volume da câmara mais o volume da junta menos o volume do dome do cilindro, nesse caso que a gente está fazendo aqui. Se o cilindro ele tivesse uma concavidade, essa concavidade seria somada ao volume da câmara, porque em vez dela tomar espaço da câmara, ela daria espaço para a câmara. Então é isso que precisa ficar claro na hora de medir e fazer as contas, tá? Para não fazer conta errada, para fazer a conta exata, para saber qual é a taxa de compressão do seu motor, tá? E aí o que é a compressão, né? Quando o pistão desce, o pistão faz esse movimento, a mistura ela vem por aqui, é baixa pressão, porque está sob vácuo, e aí a mistura ela preenche o cilindro. A válvula de admissão vai fechar e aí o pistão vai subir para o ponto morto superior e toda essa mistura que estava espalhada aqui da válvula de admissão para baixo, ela vai ficar comprimida. E a taxa de compressão ela nada mais é do que você calcular quantas vezes, né, esse volume aqui, quantas vezes ele foi reduzido. E por que isso é importante, né? Eu vou ficar repetindo isso, mas acho que é importante. Qual que é a importância, né? É mais fácil você incendiar uma mistura nessa condição, a mistura comprimida, e você tirar proveito da energia térmica dessa mistura, do que numa mistura que está sobre baixa pressão. Elas não têm, como que eu posso dizer, as moléculas estão muito longe uma das outras, né? Uma molécula vai se incendiar, vai entrar em combustão, mas não vai conseguir fazer a combustão se propagar. Então,
em teoria, né, quanto mais alta a taxa de compressão, melhor. É lógico, no motor a gasolina, você não vai querer colocar 20 de taxa de compressão, você vai quebrar o motor, não vai aguentar, vai grilar, vai ter um monte de inconveniente. No motor a álcool, você não vai querer trabalhar com 8 de taxa, é muito pouco, né? Inclusive, os motores a álcool originais com 11 e 11,5 de taxa é pouco também para o álcool, tá? A álcool fica bacana, acima de 12,5, 13 de taxa, fica bem legal. Só que você tem que pensar que isso vai te gerar mais calor e você precisa saber, entender se o teu sistema de arrefecimento vai dar conta desse calor. E aí também levando em consideração a taxa, você tem que pensar o que você vai fazer com o ponto. Por que você vai fazer com o ponto? Porque se você adiantar demais o ponto de ignição, você vai ter muito calor na câmara de combustão. Muito calor na câmara de combustão vai te provocar queima da junta do cabeçote. Tem gente que pensa que a junta do cabeçote queima só porque faltou água no motor. Não, ela queima por excesso de temperatura e esse excesso de temperatura ele pode vir porque você está com um ponto muito adiantado ou a mistura muito pobre ou de fato o seu sistema de arrefecimento tem um problema. Então é importante saber a taxa para saber que ponto você vai usar. E no futuro, digamos que o dono desse motor ele queira trocar o comando de válvula. Quer colocar um comando de válvula com uma graduação maior do que o que ele está usando hoje. Se ele não souber a taxa, dificulta a escolha do comando. Né? Uma pessoa sensata, né? Porque o Zé da esquina ele vai pegar qualquer comando lá que ele achou em qualquer lugar e vai botar no motor e vai ter qualquer resultado. Mas uma pessoa sensata ela precisa saber a taxa de compressão para saber qual comando ela escolher. Qual comando ela vai escolher. De repente você escolhe um comando que essa taxa que a gente tem no motor é pouca. Você vai ter que mexer no motor tudo de novo. Então é importante saber a taxa de compressão, tá? Mais do que um número para você falar na roda de amigos, né? Ah, meu motor tem 9,5 de taxa, tem 11 de taxa. É importante saber, é um número importante de saber. Você gosta do seu carro, como as propagandas dizem, né? Apaixonado por automóvel como todo brasileiro. Se você realmente é e você faz esse tipo de trabalho no teu carro, então você vai querer conhecer, vai querer ter essa informação. O cabeçote do Opala tem uma característica, não só do Opala, outros cabeçotes também tem, que em alguns cilindros a válvula de escape de um cilindro e de outro ficam juntas, né? E isso cria uma zona quente no cabeçote. Então é muito importante tomar cuidado com a taxa, com o ponto, porque mais cedo ou mais tarde, por fadiga, né, vai acabar queimando. No meu motor, eu tenho um Opala 4 cilindros, depois de 6 anos de uso diário do carro, ele queimou a junta do cabeçote entre o segundo e o terceiro cilindro, que é onde está localizado as duas válvulas de escapamento, uma de cada cilindro, e na marcha lenta parado no farol. Né? A junta ela vai sendo castigada, vai sendo castigada, vai sendo castigada e uma hora ela vai fadigar. Então tem que tomar cuidado, prestar atenção em todos os detalhes na hora de fazer um motor, de pensar no motor, para não cair nesse erro, né? E o meu motor, ele estava com 14 para 1 estava com 14 graus de avanço inicial, todo original, rodando na gasolina. A resposta muito boa dentro da cidade, mas na rodovia, né, acima de 100 km por hora, o ponteiro da temperatura já passava do meio ali, às vezes dava até um medinho. E aí, lógico, a junta, com o passar dos anos, ela não aguentou e abriu o bico, fiz o cabeçote do motor e baixei o ponto da ignição, está com 12 graus agora. O motor não mudou, ele continua respondendo bem aqui dentro e na rodovia ele não aquece mais. Já peguei estrada com ele depois disso e ele não aquece mais. Então a gente precisa ter ciência do que está fazendo, ainda mais quando é carro de cliente, carro de terceiro, a pessoa pode ficar na mão por causa disso, né? E aí eu vou mostrar agora para vocês no cabeçote o que eu falei, a questão das válvulas de escape serem de 2 cilindros, elas estarem no mesmo lado. Só vou dar um zoom aqui no desenho, porque a luz é muito clara e é muito iluminado aqui, não sei se ficou claro para todo mundo, né? Tá vendo? O dome aí passando para dentro da área da câmara de combustão, né? O vermelhinho aí a junta do cabeçote e aqui o pistão no ponto morto inferior. E os pontinhos vermelhos aí é para tentar mostrar mais ou menos como que ficam aí as moléculas da mistura.
no momento em que tem vácuo, né, dentro do cilindro, que ele está descendo e a mistura está entrando, e no momento em que ela está comprimida. É só uma tentativa de representar o que acontece aí. E aqui, né, o cabeçote, né, o que eu falei, ó, sexto cilindro, tá? Escape, admissão, escape. Então aqui a gente tem uma região fria. 6, 6, 5, 4. Então do quinto para o quarto cilindro, do terceiro para o segundo cilindro, a gente vai ter duas válvulas de escape juntas, tá vendo? Ó? Duas válvulas de escape. Então escape, admissão, escape. Escape, admissão, escape. Escape, admissão, escape. Então a gente tem dois pontos aqui de acúmulo de calor, porque está saindo gases de escape aqui, então essa região está sempre mais quente que a região da admissão. E aqui mora o perigo, né? Geralmente o cabeçote, quando trinca, ele trinca, esse tipo de cabeçote, né? Trinca perto das duas válvulas de escape. Vou mostrar uma sucatinha aqui, não se assustem. Um cabeçote de... Pera aí, deixa eu tirar a câmera daqui. Um cabeçote de Opala 4 cilindros, né? Uma galeria de água muito parecida. E aí aqui, ó, o que eu falei, escape, admissão, escape, escape, admissão, escape. Do segundo para o terceiro cilindro, tem um acúmulo de temperatura, duas válvulas de escape. Não sei se vai dar para ver, mas esse cabeçote está trincado. Morreu. Vai virar enfeite, talvez objeto de estudo, né? Esse cabeçote é um cabeçote candidato a ser cortado para estudo. Então é isso que acontece, tá? Por causa de ter duas válvulas de escape uma do lado da outra, é esse risco que você corre. Agora eu vou fazer umas continhas no papel para colocar aquilo que a gente viu da taxa de compressão em números. Bom, então coloquei aqui no papel os números, né? Medi o volume do cilindro, 690 centímetros cúbicos. Calculei o volume da área da junta, 9,15 centímetros cúbicos. O volume da bolotinha que tem na cabeça do pistão, 8 centímetros cúbicos. E o volume que a gente mediu da câmara, 67 centímetros cúbicos. Qual que é a continha? É o volume do cilindro, mais o volume da área da junta, mais o volume da câmara. Por que nessa parte aqui eu não coloquei o dome, o volume do dome? Porque eu medi o volume do cilindro com fluido, então já levei em consideração o dome. É o volume real que tem dentro do cilindro, contando com o dome, tá? Se eu não tivesse o dome aqui, eu ia ter que calcular o volume dele, medir o volume do cilindro e excluir um do outro. Mas relaxa o corpinho, se você medir com líquido, é essa conta. Então é o volume do cilindro mais o volume da junta mais o volume da câmara, dividido pela soma do volume da junta mais o volume da câmara, e aí subtraído disso o volume do dome, que são os 8 centímetros cúbicos. Lembra que o dome ele entra dentro da câmara. Então a câmara é o volume da junta, o volume da câmara, menos o dome. E aí rabisquei a continha aqui, deu um total de 11,24 para 1. Né? Isso quer dizer que o volume do cilindro, somado com o volume da junta e o volume da câmara, ele vai ser comprimido 11 vezes, um pouco mais de 11 vezes. Essa taxa é muito alta para usar gasolina? Caras, minha mulher usa, né, um Uno que era do meu pai, e eu fiz o motor do Uno, né, meu pai era vivo ainda quando eu fiz o motor do Uno, e eu montei ele com pistões flat, e ele ficou com 11 para 1 de taxa, tá? O motor não grila, não acontece nada com ele. Ele tem um rendimento um pouquinho melhor de baixa e ajuda no consumo de combustível, porque a taxa mais alta ela vai fazer a mistura ficar mais agrupada, mais comprimida, e isso vai melhorar a interação das moléculas durante o momento da combustão. Tá? Lógico, tem que tomar cuidado para não ter ponto quente, lembra? Tem que tirar as arestas, as rebarbas que tem na região da câmara de combustão. Usa o velo original, tal, não tem problema. Para esse motor eu também acredito que a gente não vai ter problema, duvido veementemente
que exista algum problema. No pior dos casos, a gente vai usar uma vela mais fria, mas depois é o uso, né, do motor no dia a dia que vai dizer. O que eu já sei assim, logo de cara, é que o ponto dele vai ficar bem mais baixo que o ponto do meu carro, que está com 12 graus de avanço inicial. O ponto dele eu vou começar ali com 7, 8 graus de avanço inicial, bem careta. Vou regular, né, vai passar a fase de abaciamento do motor e revisão e tal, e depois a gente vai pegar um dia de testes aí para encontrar a melhor faixa de ponto de ignição. Tá? Com essa taxa, daria para rodar, não é o ideal, né? É um pouco baixa, mas daria para rodar no álcool com esse motor. Ou então, no futuro, ele quer colocar um puta comandão, ele já tem taxa. O inconveniente é, putz, eu quero turbinar o motor. Não, aí vamos ter que destachar, né? Ou trocando o jogo de pistão, ou colocando junta mais alta. Bom, beleza, a gente já viu toda essa parte de câmara de compressão, de geometria do pistão, de taxa de compressão. Agora é hora de colocar o cabeçote no lugar. Mas um pouquinho antes disso eu vou brincar com os números num simulador que tem. Num dinamômetro de computador, vamos dizer assim. Você passa todos os dados do motor para ele e ele te mostra o desempenho do motor, né? Curva de torque, curva de potência, pressão média efetiva, nas faixas de rotação que ele calcula. Então eu vou jogar os dados desse motor lá e na verdade eu vou fazer as duas coisas. Eu vou jogar os dados desse motor como ele está agora e de como ele era, para a gente ter ideia do que as modificações que a gente fez nesse motor são capazes de trazer com relação ao ganho de torque e potência. O software que eu uso é esse aqui, ó. Vendo, ó, Dyno 2003. Você escolhe o bloco, né? O tipo de bloco de motor, tem de vários fabricantes. Deixa eu só ver se eu pego um exemplo aqui, ó. Você escolhe quem você quiser praticamente, aqui tá vendo, ó? Tem várias opções, você escolhe e aí você começa a fazer as alterações de acordo com o seu projeto. Você fala para ele que você tem de cabeçote, taxa de compressão, parte de carburador e coletor de admissão, sistema de exaustão, e aqui você coloca todas as informações sobre comando. Pode ver que a parte de comando é muito detalhado, tá? E aí depois disso ele faz a simulação e te dá uma curva. O que eu fiz, né? Essa parte de comando eu não tenho detalhado desse jeito, eu ainda vou medir quando o motor estiver fechado. Então eu fui colocando por enquanto tudo que eu já tenho nas outras partes, né? Os outros dados, todos os dados que eu já tenho. E no comando eu peguei um comando aqui que ele já tinha, né? Ó, que é o comando teoricamente mais manso do sistema aqui. Então eu estou usando esse comando, por isso que o número que eu vou encontrar agora de torque e potência não está muito próximo da realidade, tá? Então aqui, opa, fecha aqui. Aqui eu tenho os dados, né? Tem a curva de torque e potência com motor original, tá? Aqui estão os dados do motor, né? Curso, diâmetro, volume do cilindro, volume total do motor, diâmetro de válvula de admissão e de escape, taxa de compressão, eu coloquei 7.5, era alguma coisa entre 7.5 e 8 para 1, o menor carburador que tem no sistema aqui que é 300 CFM, combustível gasolina, o coletor original, coletor de admissão original, coletor de escape original e o comando que ele sugeriu, que ele sugere aí como sendo um comando manso. E aí deu essa curva de torque e potência, né? Potência perto aí dos 150 cavalos a 4.000 RPM e o torque aí perto dos 30 kgfm. Aí tem aqui, ó, ele dá uma tabela com os dados, né? Quem vê no Instagram deve ter visto que eu já coloquei algo desse tipo lá. Então tem aqui, ó, 145 cavalos a 4.000 RPM. E o torque aqui tem que converter dessa unidade de medida de libras-pé para kgfm, a unidade mais comum, mas é alguma coisa perto de 30 aqui, tá? Com a mudança, né, que a gente fez nesse motor,
que é com a válvula de admissão maior e a taxa de compressão que a gente mediu agora, deixa eu colocar aqui tabela, então ele foi de 145 cavalos de potência máxima a 4.000 RPM para 192 cavalos de potência máxima a 4.500 RPM. Ganhou um pouquinho de giro e teve um incremento interessante aí de potência. Esse número eu ainda não vou ficar muito feliz da vida confiando nesse número não, porque eu não sei graduação do comando. E aí a hora que eu tiver, quem quer ver a curva do novo motor, né, ó, a potência aí, ó, de acordo com ele beirando os 200 cavalos e o torque um pouco acima de 30. Eu não estou muito contente com esse número porque eu não falei para ele exatamente qual comando que eu estou usando. E aí mais para frente eu vou deixar bem claro para ele qual é o comando que tem nesse motor, vou passar toda a especificação aqui e aí vamos ver o que vai acontecer com a curva de torque e potência. Eu vou mostrar para vocês um vídeo do YouTube, lógico, né, de um canal muito interessante, eu não lembro o nome de cabeça agora, mas o cara ele pegou um motor monocilíndrico e colocou uma tampa, não sei de que material que é, mas é transparente, a gente consegue ver o processo de combustão acontecendo. Dá pra ver quando a gente fala, né, o combustível escorreu pela parede do cilindro, ninguém acredita, mas escorre pra caramba, né, em algumas situações. E eu acho que é um vídeo bastante interessante falando da combustão, né? Eu vou mostrar e vou falar um pouquinho sobre o processo de combustão aí. Bom, tá aí o vídeo, né? Olha que coisa interessante, né? A válvula de admissão, válvula de escapamento, o pistão ele é reto, né? Ele é plano. E aqui o que seria a vela, né? Que ele colocou aí para dar ignição. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Então olha que interessante, ó. Escapou, abriu, tá vendo a umidade, ó, do combustível líquido entrando, ó, até espirrando, isso é ruim. A ignição, empurra o pistão para baixo, escapou. É isso que acontece nos 4 tempos, né? Admissão, compressão, explosão, escape. Por isso que é um motor de 4 tempos, tá? Eu achei esse trabalho que esse cara fez foi magnífico. Eu acho que ele merece um prêmio por causa disso, porque dá pra ver um monte de coisa aqui, ó. Dá pra ver quando a gente fala, né, que o combustível ele escorre pela parede do cilindro e o povo não acredita. Aí agora ele cortou o vídeo para falar que ele vai usar álcool. Ele fez um monte de teste aqui. Deixa eu dar uma adiantada. Tá vendo? A combustão é um pouco de... Olha que meleca. Cara, esse líquido todo, ele tá indo... tá lavando o cilindro, cara. Tá afogando. Ó. O negócio nem consegue pegar fogo direito. Tá entrando muito combustível. O motor tá trabalhando afogado. Tá vendo? Ó? Perigoso de dar calço hidráulico, entortar a biela. Com certeza esse combustível vai descer pelos anéis para o cárter, tá? Isso no motor de carro pode ser catastrófico. Até no escape dá para ver ele soltando aqui o líquido, né? E era álcool que ele estava usando aí, tá? Deixa eu ver o que mais que ele tem aqui. Ele colocou um monte de coisa para queimar aí, ó. Colocou, acho que acetileno. Tá vendo como muda a cor da chama com acetileno? Mas tem, naquela primeira parte do vídeo, eu vou voltar lá que tem mais coisas que eu queria mostrar aqui, né? Vai ajudar a entender o funcionamento do motor, né? Deixa ele chegar na parte aqui, ó. Quando o motor está funcionando, então entra a admissão, né? O cilindro desce, suga a admissão, suga a mistura, depois ele comprime e a mistura queima. Tem a hora certa, né? E cada motor tem o melhor momento para isso acontecer, que é o avanço da ignição, né? Quando a ignição vai acontecer em relação ao ponto morto superior. Tá vendo que a faísca saltou aqui, ó, mas o cilindro não chegou no ponto morto superior ainda. Então cada motor tem uma característica e você vai acabar descobrindo essa característica ou por manual, né, seguindo o manual, ou quando você prepara o motor, você tem que simular isso em algum software ou então colocar o motor em dinamômetro e fazer a calibração do motor. Mas enfim. Então é o seguinte, nesse vídeo dá para ver que quando a válvula de escapamento abre, ainda tem muita pressão dentro do cilindro. Eu vou tentar mostrar isso para vocês, dá para ver sim.
Tem um momento, e aqui não dá para ver, que a válvula de escape e a válvula de admissão estão abertas, e nesse momento, né, a saída dos gases de escape, ela acaba fazendo, ajudando a lavagem do cilindro como? Como essa aqui já está abrindo e essa aqui ainda não fechou, está saindo o gás da combustão aqui, o gás queimado, né, e está entrando mistura nova. E o fato de estar saindo o gás por aqui ajuda a entrar a mistura limpa dentro da câmara de combustão. Putz, eu espero que eu não esteja confundindo demais as coisas aí. Mas olha que interessante, né? Já dei um play aqui. Tá vendo? Explodiu. Vocês vão reparar que tem um momento que dá pra gente ver a chama saindo, queimando ainda pelo escapamento. Quer ver? Ó. Esse é o momento que ainda tem muita pressão de escapamento, né? O pessoal que usa turbo precisa pensar nisso aqui, ó, né? Quando que eu vou abrir minha válvula de escape em relação ao curso do pistão, né? Quando que é a melhor hora, né, para eu usar essa pressão aqui da combustão para acordar minha turbina, né? Então o pessoal precisa começar a pensar nisso. Enfim, combustão é importante, né? Vocês viram um pouco do que acontece na combustão. Taxa de compressão, desculpa, é um negócio importante. Você precisa saber o que está fazendo para você não botar a perder o seu trabalho. Bom, o que eu tinha para falar sobre taxa de compressão, acho que é isso. Agora é partir para a violência e montar o danado aí, botar o cabeçote no lugar, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, obrigado para você que teve saco de chegar até aqui, para você que está acompanhando essa série. Vamos disseminar o conhecimento aí, vamos compartilhar isso aí com o pessoal. Até o próximo vídeo.